Olá, o programa Mosaico de hoje tem o prazer, a alegria de trazer hoje como convidado o empresário viajante Pablo Gutierrez. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E como eu falei na abertura do programa, hoje a gente tem a alegria de ter como convidado aqui Pablo Gutierrez. Pablo, esse empresário de sucesso, esse viajante. Pablo, bem-vindo seja, meu Satisfação, amigo. meu irmão. Prazer aqui estar com você, com os amigos do Mosaico. Você que é o homem que a gente admira, que é o homem que mais conhece a história dessa cidade de Fortaleza. É um prazer imenso estar aqui com você. Obrigado. Mas não, né? Mas o que eu procuro saber, né? E procuro aprender com muita gente que sabe, eu aprendo né? muito com você sobre a história Então, da cidade que a pronto, gente ama. Então pronto, a gente vai naquela história, né? Aprendendo, né? Eternos curiosos. Passando, Mas, Pablo, não posso deixar de começar a conversa contigo sem falar na Desconexo, né? Que eu digo que a Desconexo é uma loja que, quer dizer, não é uma loja de design, né? Eu acho que é uma casa de desígnios, não é? Verdade. Bom, obrigado aí pelas tuas palavras. De fato, a minha história de vida, não só profissional, pessoal, ela se confunde com a própria história da Desconexo. A Desconexo como marca está fazendo 20 anos no ano que vem. E a Desconexo Design, como as pessoas conhecem na última década, está completando 12 anos no ano que vem. Hoje a Desconexo, na verdade, faz parte do grupo DNX. A gente tem um guarda-chuva com 3 marcas. A Desconexo Design hoje tem 2 irmãs, que é a Desco Móveis Corporativos e a DNX Hotelaria. Ou seja, a gente tem dentro de um mesmo segmento que passa pela curadoria de móveis, mas que, como você bem trouxe, é muito mais do que isso. A gente atua em segmentos bastante distintos. E eu considero, de fato, eu sou um apaixonado, como te falei, pela história de Fortaleza, pela história do Brasil, e tanto a história de Fortaleza quanto a história do Ceará e do Brasil tem muito a ensinar para os brasileiros, para os cearenses, o que ela já ensinou muitas vezes para o mundo, né? Quantos artistas, quantos designers, quantos arquitetos a gente ajudou a exportar para o mundo, desde as décadas de 20, 30, 40, 50, e que hoje, 2020 e tantos, o brasileiro ainda não conhece, o cearense ainda não conhece. Você consegue acreditar que boa parte dos cearenses não sabe quem é Leonilson, não conhece a história do Severo Esmeraldo? Bom, é uma história grande para se aprofundar aí, mas o que a gente quer dizer é que a Desconexo, de fato, é um espaço onde a gente traz muito mais do que uma curadoria de design, mas um olhar para a nossa história como cearenses, como brasileiros, de educação cultural mesmo. A gente quer contar para a gente a riquíssima história do lugar que a gente vive. Eu digo muito, viu, Pablo, que é o seguinte, que o que nos faz civilização é a cultura, né? Porque qualquer outra atividade pode juntar e fazer um povo, fazer uma gente, uma nação, mas uma civilização que é muito mais longa, né? É a cultura, né? E a cultura, você pode ver, quando isso aí a história nos mostra, algum povo queria dominar o outro, a primeira coisa que ele faz é acabar com a cultura dele, né? Porque perde a identidade, né? de valores, a identidade de pertencimento, né? Então, é muito importante. Eu digo muito aqui, né? Por exemplo, já puxando aqui para o nosso estado do Ceará, né?
aqui no Ceará, e principalmente Fortaleza, nós temos muita história. Agora, nos falta memória, né? Exatamente. E é a nossa luta grande, né? E é por isso que eu sempre reforço o papel né, de pessoas como você, que trazem com paixão uma bagagem histórica que tem muito a ensinar para todos nós. E acho que esse é um papel de cada um de nós que está nesse mercado. Eu me sinto muito, não só como empreendedor, acho que um dos meus papéis como cidadãos, né, como cidadão, é de olhar além do meu umbigo, olhar além do empreendedor. Mas, cara, a gente tem um papel educacional, de transferência de patrimônio histórico, patrimônio cultural, que é isso, é a gente transferir memória, porque no fim o que é uma civilização sem memória? O maior patrimônio da civilização. E repercute bem também cultura, nisso daí, através dessa tua linguagem, através do teu trabalho, né? Porque, por exemplo, de uma maneira mais recente, assim, você tem dado muita força a um jovem talentoso aqui, que é o Léo Ferreiro, não é? E que é um trabalho dele todo pesquisado nas jangadas, né? Que ele tem uma cadeira, né? A gente reforça muito dentro do nosso processo curatorial. É muito fácil falar sobre quem já tem história, né? Mas mesmo assim, essas pessoas que já têm histórias não são conhecidas. Imagine então quem está começando uma jornada rica de talento, mas que não tem um espaço para ser, né, percebido. Então, além do Léo, que é um dos grandes fenômenos do design cearense, existem outros grandes nomes também, como Érico Gondim, como o Nacélio Grude, como o Adam Dias. Você tem uma gama imensa, né? E algumas mulheres brilhantes que estão se juntando a esse time também, como a Camila Fiuso, como a Nick Mourão. Bom, tem muitos e muitas. E aí é só a gente olhar um pouquinho para trás, né? Acho que essa paixão que a gente tem pelo lugar que a gente Camila vive... Fiuso, adoro o trabalho dela. E além de tudo, é uma parceira, né, profissional, arquiteta. E assim como eles, tem muitos nomes. Qual é o papel que o Pablo entende como fundamental, além do empreendedor? Eu preciso criar uma ambiência, um palco para reverberar essas pessoas talentosas para o Brasil e para o mundo. E eu acho que é um papel muito menos romântico de dizer, olha, vou abrir um espaço para ti, Léo, aqui na Desconex, para tu. Não, cara, é muito pequeno isso para a grandiosidade do que é o talento dessa gente, da nossa gente. Então, o papel que eu entendo hoje eu preciso ser um ponto conector dessas pessoas. Então, o Adamo, por exemplo, a gente já conseguiu conectar ele com 2 indústrias brasileiras. Hoje ele vende para quase todos os estados brasileiros e para o exterior. Esse é o papel que o Pablo entende para além do empreendedor, que vai se desdobrar no Léo, no Adamo, em outros grandes talentos, enfim, cearenses ou brasileiros. E eu uso como referência a história da cultura de outros cearenses, como Belchior, como o Cérvulo, como o Leonilson. Falando em Cérvulo, né? Eu sou tão apaixonado pela história cearense que minha primeira tatuagem eu fiz há 2 anos atrás, foi uma frase do Belchior no peito. Olha aí. Leonilson no sangue e Cérvulo no coração. Eu sou um verdadeiro apaixonado pela gente talentosa e atrevida dessa terra. O cearense, né, tem muito disso, né, de ganhar o mundo, não é? Vários casos a gente tem, né? Vários, né, que ganha, né, e tem, mas sempre sem deixar de ser cearense, né? Sempre levando no seu matulão a cearensidade. Esse orgulho da raiz, esse orgulho de chancelar onde a gente vive. E aí eu vou usar a minha história para traduzir isso. Aí, isso daí, por exemplo, porque você tem uma formação de engenheiro, né? Engenheiro. Então, essa tua, tem uma engenharia para trabalhar isso? Naturalmente tem, né? Porque, por exemplo, você deve ter um exercício grande em que a arte é um produto diferenciado, mas é um produto, né? Então, até na questão para você lançar isso no mercado de arte, né? No mercado, assim, de um consumo mais intelectualizado, né? Bom, tem engenharia em tudo e eu depois que me formei em engenharia, 10 anos depois eu passei a dar palestras em cursos de engenharia e o título da palestra diz o seguinte, o engenheiro está para além da engenharia. Então, onde há um engenheiro, né, minha formação principal é de engenharia, depois eu me formei em publicidade,
e fui empreender na moda e no design em outros mercados e sou músico profissional também, ainda que eu me considere um músico aposentado. Mas a minha história da música é uma história curiosa. O Lino Villaventura, ele veio para cá fazer engenharia, não foi? Eu acho que é engenharia Eu não mecânica. conheço a história do Lino, mas é uma história intensa também. Veio. Não, Lino, depois tu me corrige se for mentira. Eu acho que ele veio estudar aqui engenharia mecânica. Que é outro talentoso atrevido, né? Que a gente tem muito que se orgulhar. Mas eu tenho muito da engenharia hoje por trás da minha história. E é preciso muita engenharia para lidar com, enfim, né? Há muita informação pela qual passa a minha vida. Eu me considero um ser plural, né? A minha própria história de formação, ela conta um pouco isso, da música, da publicidade, da engenharia, do design, da moda, e agora inserido no mundo da arquitetura, não como arquiteto, mas é o meio que eu permeio hoje em dia. Uma história curiosa, Totônio, da minha história na música, que é um fragmento dentro do Pablo Engenheiro. Meus pais sempre foram apaixonados por música, você conheceu bem meu pai. Isso, seu pai é uma referência da José engenharia Butez, aqui, né? É a pessoa que eu tenho uma frase que eu digo quase todo dia no meu negócio, quando estou conversando com os clientes e com minha equipe. Eu sou capricorniano, engenheiro civil e filho do meu pai, que era capricorniano e engenheiro civil. Então, naturalmente, tem muito de mim, tem muito de José em mim. Mas o meu fragmento da música que eu conto é a partir dessa paixão dos meus pais. Eles sempre incentivaram a gente na marra no começo e depois de uma forma mais romântica. Minha mãe, desde os 6 anos de idade, eu brinco com ela que ela dava chinelada pra gente aprender piano com 6 anos de idade. Ela fica pé da vida quando eu digo que, obviamente, é uma brincadeira, mas ela fazia com que a gente tocasse piano clássico. Todos os filhos, somos 3 filhos homens, os 3 são músicos, ainda que cada um na sua área. Hoje um é procurador do Ministério Público, eu sou empresário, empreendedor, meu outro irmão é empreendedor e é produtor musical. Mas começou com esse incentivo da mãe da gente ali aos 6 anos. Meu pai aos 11 me deu um cavaquinho, aos 12 um violão, aos 13 um pandeiro. E eu comecei oficialmente a minha vida semi-profissional na música tocando no Mercado Central de Fortaleza, pandeiro, por 4 horas, para 4 pessoas, para ganhar R$40. Olha aí, rapaz. Infelizmente, se algum amigo dessa época tiver um registro desse momento simbólico que eu queria muito. Depois eu comecei, e aí meu primeiro show oficial, como guitarrista, aí eu fui transitando nos diversos caminhos musicais e instrumentos. Fui no finado Aldeia Inha, ali na Dom Luiz, que acho que muitos da nossa geração devem ter conhecido. Esse eu tenho um registro histórico ali. Bom, e assim foi. Aí era guitarrista, ficou como guitarrista. Aí eu já comecei O piano é uma grande escola, né? Para vários instrumentos, né? E tu sabe que dizem alguns estudos que quem começa a tocar piano muito cedo reforça muito o raciocínio lógico, né? O que me ajudou certamente muito, se isso é verdade, na engenharia. E eu considero meu cérebro bastante bem dividido, né? Eu sou metade capricorniano e engenheiro civil e metade sagitário, que é o meu ascendente, e músico. Então, são extremos opostos, porém imensamente complementares. São fragmentos que resumem um pouco dessa minha história plural. Aí, interessante, né? Porque esse teu raciocínio que tu tá falando, eu estava pensando aqui, porque música também é muita matemática, né? Música é muita matemática. Muita matemática, né? Eu tenho um amigo que é excelente músico e compositor, que é o Ricardo Bezerra. Ricardo Bezerra tem vários, né? Mas esse daí da música, ele é arquiteto, paisagista e pós-doutor, professor da Universidade Federal do Ceará. E ele tem um trabalho belíssimo, que é uma relação, até um disco que ele fez, um disco mesmo que ele mexe aqui, da relação da música com a matemática. Né? Quero conhecer mais desse trabalho dele. Conheço o Ricardo. Tem lá, tem a Gaudincha, já teve lá na Gaudincha? Já tive na Gaudincha. O Ricardo e a Beth são outros ícones, né? E Gaudincha é um espaço sensacional, né? Inspiração pura, muita história. Passou e passa por ali ainda, né? E ali a vizinhança maravilhosa também. Estou Zé Tarcísio, nos convidando para uma noite de música naquele rooftop da Gaudincha. Da Gaudincha. Pronto, Alô, Ricardo, Beth, considera aí, rapaz. Mas tem também eu perdi, né, o último convite, porque eu estava sem poder ir mesmo. E eu tinha um compromisso, né, que era no Le Marché,
Né? Grande Lemachê, outro ícone das histórias de Fortaleza. Já estava marcado lá, todo aí. Olha. Comendo o melhor polvo que eu já comi na minha vida. Pronto. Aí falou mais alto, né? Vamos dizer assim, a barriga roncou, não. Mas vão ter outros convites. Né? A gente gosta de fazer um Salamantes Connex também. Mas interessante porque, por exemplo, você se formou na engenharia, mas legal dos teus pais foi dar liberdade a vocês de escolha, né? Do arbítrio, né? Fazer o que quer, né? O que gosta, tudo. Liberdade, uma coisa liberdade em comum também, embora forçasse muito a questão do piano, né? Mas olha, depois eu vou lhe dizer porque eu vou dizer essa história. Um pai que dá um cavaquinho, que dá um pandeiro, que é para um filho, tudo. Na época é uma coisa independente. O Roger Rogério, nosso grande artista da música, né? Ele disse que quando ganhou o primeiro violão dele, foi um tio dele, salvo engano, que deu a ele. O pai dele chegou e disse: quem é esse violão? A mãe disse: é do Roger. Quem deu? Foi o fulano. Ele disse: quando é que ele vai dar a garrafa de cachaça? Né? Mas era outra época, né? Outros tempos. Hoje em dia, outros tempos, né? Hoje em dia é legal. Mas aí, por exemplo, você, né, talvez na música tenha sido assim a porta de entrada para a tua visão mais artística, né? Sem dúvida, isso me transformou como comunicador. Imagina que eu era um engenheiro civil, absolutamente... Tu se comunica bem, nunca pensou em ter um programa, não? Nunca pensei, acho que isso é para uma pessoa com talentos específicos como o seu, mas já tem uma outra escola para mim, Totonho, além da música, que transformou muito o Pablo comunicador, foi o associativismo. Eu estou completando o mesmo aniversário que a Desconex faz de história, eu estou na CDL de Fortaleza. Eu comecei lá como associado, fui depois diretor da CDL Jovem, fui presidente da CDL Jovem de Fortaleza, depois fui presidente da CDL Jovem do Brasil, sede em Brasília. Fui diretor da Confederação Nacional de Lojistas, da CNDL, que é a maior entidade do varejo brasileiro. Mas tu é novo, mas é rodada, hein? Pois é, sou rodado. E hoje sou diretor da CDL e da FCDL. Ah, tá. E nessa história... o Assis, o presidente, né? O presidente Assis, o presidente Freitas da Federação. Aprendi muito com o Honório Pinheiro, com o Pio ainda. Com o Pio Rodrigues, todos continuam lá. Enfim, imagina uma escola dessa, eu toda terça-feira almoçando há 19 anos com essa turma. Óbvio que isso me fez aprender na marra e de uma maneira muito salutar, que hoje, óbvio, beneficia o Pablo, pessoa física, e o Pablo, pessoa jurídica. E deve ser legal a troca de conhecimento, né, assim que tem, porque dos produtos, né? Porque, né, cada um vende. Uma coisa que eu achei bacana, eu sempre repito essa história, eu disse, rapaz, vai contar de novo. Eu disse, a história é boa para ser repetida mesmo. Foi eu fazendo um curso na Escola de Marketing Industrial de São Paulo, e eu conheci um diretor, na época era o diretor de qualidade da Volkswagen para a América Latina. E eu fiz uma pergunta a ele dizendo, rapaz, então você vende carro, né, veículos, né? Ele disse, não, Volkswagen não vende veículos. E vende o quê? Ele disse, mobilidade. Olha aí, né? É um outro olhar. Na Desconex a gente diz que a gente não vende móveis, a gente ajuda a transformar a casa em lar. Eu digo muito, eu não vendo arte, eu vendo qualidade de vida. É isso aí. Gente, volta já, vamos beber um copinho d'água aqui. E o Mosaico volta aqui com Pablo Gutierrez, esse empresário aí, vitorioso, bem rodadinho, rapaz. O cara aí só na parte de CDL e tal, desses movimentos aí, né? Sabe, quando eu conto a história da minha vida, eu me envelheço, acho que uns 20 anos. Não, mas é bom assim, né? Porque eu acho interessante. Esse negócio de idade eu não levo em conta, não, né? É importante estar na cabeça. Eu procuro muito ser criança mesmo, sabe? Eu dou valor quando alguém chega para mim, deixa de ser criança, sabe? Assim, eu tenho minhas coisas. Eu gosto, né? Tudo. O êxtase. Assim como, às vezes, quando eu chego assim, aí digo assim, eu vejo um jovem assim, querendo ser velho, né? Ou então com uma postura de velho. Querendo ser maduro demais. Eu não aconselho nada a ninguém, não, viu? Mas, Pablo, eu novo, eu apostei, eu acho que não me dei mal não, eu disse assim, eu não vou trocar a certeza da minha juventude pela incerteza da velhice. Uma grande escolha de vida. Foi, e estou nisso, né?
hoje eu quero me sentir um menino velho. Menino velho, né? O famoso menino velho. Menino rei, né? E eu acho que é o que você é, né? Porque se não tem 5 minutos que a gente passa com você, você está se abrindo, como a gente diz aqui no Ceará, né? Era mais interessante, negócio também que eu aprendi, humor é coisa séria, né? Quem era? Acho que era o Suassuna, né? Era que ele dizia assim, você não tem tirano que resista a 5 minutos de gargalhada. Né? Verdade. Desmonta isso, qualquer um. Desmonta, né? Tudo o que é. Né? Aí, mas eu tenho uma curiosidade, mas estou deixando mais para frente um pouquinho, que eu quero fazer a transição para falar a questão das viagens, né? Porque assim, vamos falar Dá vários viagem, depois a gente volta para o que for, né? O assunto, né? Vamos falar. E as viagens, rapaz, como é? Eu sei que você começa a viajar por diversas razões, né? Tem as viagens lúdicas, tudo. Mas eu sei também que você decidiu deixar de ser turista para ser viajante. É verdade. Não é isso? É verdade. Como é que é isso? Bom, acho que viajar é um prazer de quase todo ser humano, né? Por incrível que pareça, eu ainda conheci na vida aí alguns seres humanos que não amam viajar, mas enfim, acho que é um lugar comum para muita gente. O meu olhar como viajante e não como turista, ele tem algumas peculiaridades, né? Eu completei agora um dos meus projetos de vida, que é o projeto 101 Países, já estou no 102, mas mais do que viajar para muitos países, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê de 101 e não de 100, é o de viajar com um outro olhar. Primeiro é o olhar do Pablo, pesquisador e curioso, como você, né, a gente conversou aqui, você é um homem curioso e por isso compartilha com a gente uma história de Fortaleza que ninguém tem. Essa memória de Fortaleza você domina mais do que qualquer um, porque você é um curioso nato. Eu sou muito curioso, sou curioso em especial em alguns temas. Eu digo que eu viajo curiando um pilar de cinco pilares, né, que é design, arte, arquitetura, empreendedorismo e hospitalidade. Então, eu vou tentar traduzir um pouco do que é esse meu olhar curioso. E eu sempre coloco o seguinte, eu adoro viajar para enxergar o local com o olhar do outro. É por isso que sempre como viajante eu procurei me conectar com os locais antes mesmo de chegar lá. E para isso existem hoje plataformas incríveis que, cara, por incrível que pareça, pouca gente conhece. Existem as óbvias, né, como Airbnb, etc e tal, mas aí tem outras plataformas como Couchsurfing. Já ouviu falar nessa plataforma? Não. Eat With. Já conheceu essa? Mariene, nossa amiga do Le Marché, e você certamente adorariam o Eat With, por exemplo. Eat With é uma plataforma que te conecta com chefes locais e você vai ter uma experiência culinária na casa dos chefes no lugar que você está viajando. Vou te contar uma história que eu vivi que foi memorável. Eu fui pela primeira vez para Israel e eu me conectei com um casal de chefes que moram em Old Jaffa, né, a cidade antiga de Tel Aviv. E tive uma experiência com eles, na mesa da casa deles, uma mesa para 15 pessoas. Eram 14 israelenses de Tel Aviv e eu de convidado. Você imagina a riqueza que é você estar numa mesa falando do dia a dia deles, inclusive de temas delicados, como a relação... Aí, óbvio, depois de 2 taças de bons vinhos israelenses, que são sensacionais, eu me atrevi a fazer perguntas que eu jamais imaginaria poder fazer. Falar da relação, qual é a relação dos israelenses com os palestinos, como é o dia a dia de vocês aqui, para além daquilo que eu vejo nos telejornais há décadas. Cara, isso te dá uma riqueza, te dá uma memória cultural rica e verdadeira e com o olhar do outro. Imagine quando eu fui para a Coreia do Norte, que é um lugar que todo mundo se espanta quando eu digo que fui. Você imagina o que é ouvir, na versão dos norte-coreanos, quem é Kim Jong-un para eles? Independente de qual é a minha posição, ou de qual é, ou do que é que eu penso, ou se o cara é um ditador, não é. Mas a curiosidade de você ouvir, não é só você chegar a conclusões, você escute a versão do outro, especialmente aquele que vive, aquele que tu passou décadas escutando, uma versão vindo de um veículo. Então o ponto não é sobre eu ter ou não outras conclusões, mas é sobre ter outras escutas, né? De fato escutar com o olho
alheio, né? Então, o meu olhar como viajante, em especial, é esse, é me colocar no lugar do outro. E aí existem inúmeras plataformas que E facilitam vai isso bem hoje. imparcial, né? Vou absolutamente imparcial, vou absolutamente Desnudo. de preconceitos e pré-julgamentos. E óbvio, como um ser humano, eu tenho as minhas convicções que podem ou não mudar depois dessa escuta, mas eu estou ali escutando. Né? Você imagina que você viajar somente com um olhar de turista, que é válido, mas você passar a vida inteira viajando somente com uma coisa pré-programada, cara, se coloca no desconforto de fazer algo não programado. Eu sempre brinco o seguinte, cara, eu adoro, como um capricorniano, colocar os pontinhos no Google Maps. E chego lá como um bom sagitariano, me perco em todos os caminhos. No fim, é um pouco de tudo que te faz ter um olhar diferente. Diz que quando você se perde é quando você se encontra, né? Exatamente, é um bom paradoxo. E interessante, assim, essa questão de viajar, porque até pouco tempo, eu digo assim, era viagem. Hoje está tudo mais fácil, né? Você viaja até sem sair mesmo de casa, né? Conhece o mundo aí, tem a história do metaverso, né? Tudo, mas essa viagem mesmo, presencial, né? Era tão valorizada, principalmente a questão da experiência, que constava em currículo de vida, né? Nos currículos a pessoa... Aí fulano dizia assim, olha, Cicrano, ainda diz, Cicrano não é letrado, mas é muito viajado. Né? Tinha isso, né? Que bom que pode ser letrado e viajado, né? Que privilégio. Porque leva uma vantagem muito grande, né? Porque são as questões dos significados, né? Você sabe ali o porquê das verdades, né? O porquê, né? Você vê e saber, não é ver o mundo, é enxergar o mundo, né? Percebê-lo. Perceber o mundo, né? Você está vendo aí, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Tem alguém... Eu sei, uma vez, na época do Chile, do Pinochet, uma vez eu ainda na Universidade Federal do Ceará, né? Na época, né? Que sempre foi muito assim, de esquerda, tudo, para um chileno eu fui tirar uma brincadeira assim com o Pinochet, ele disse, rapaz, você está enganado. O Pinochet não é esse não. Tudo. Eu tomei um susto, né? Porque foi a primeira vez que eu vi alguém defendendo o Pinochet. E esse é um ponto, você falou num ponto muito curioso. Eu tenho um outro fascínio que dentro das viagens, que é pela história da antiga União Soviética, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Eu acho que eram lugares que eu via tão distantes na televisão quando eu era adolescente e fui criando esse fascínio até o dia que eu não pude viajar ainda em tempos soviéticos, mas hoje um dos meus objetivos é visitar todas as repúblicas da antiga União Soviética. Já visitei todas da antiga Tchecoslováquia e todas da antiga Iugoslávia. E olha, você vai viajar para essas repúblicas, eu posso te dizer que 70% a 80% da geração acima de 60 anos, ela chancela aquilo que a gente historicamente conhece como ditadura. E o curioso, eu não estou lá para julgar, eu tenho algum conhecimento histórico para saber o que se passou. Mas o que eu estou ali como curioso é, me conta então qual é a tua versão. Por que que para ti fazia sentido? Eu quero escutar, eu não estou ali para julgar o cara, estou no país dele, estou no lugar dele, mas eu tenho um fascínio por escutar essas pessoas. E tudo aquilo cria uma bagagem para as convicções que eu tenho hoje. Mas eu não chego ali com imagina a prepotência que é eu viajar para o lugar alheio, para já chegar julgando a vida e a história alheia. É muita pretensão. Até porque questão de cultura, né? Você não pode dizer qual é a melhor, né? Depende para quem. Para quem. E é muito curioso, às vezes, quando eu falo sobre isso em alguns programas, sempre lá nos comentários, é muito curioso, né? Aí sempre aparece aqueles que ficam julgando a conversa. Comunista, não sei o que. Cara, comunista ou capitalista, ou as duas coisas. O olhar como viajante te dá essa liberdade poética de apenas escutar e não criar convicções. Porque tu assimila muita coisa de experiência também, né? Assim, né? Quer dizer, claro, a parte contemplativa é legal, você está vendo a paisagem bonita, tudo, mas você saber... É super válido, é maravilhoso também, né? Não é para eliminar mas você outra coisa. sabe a história, porque aquela paisagem foi preservada, ou então a paisagem, que eu digo muito, tem a paisagem edificada também, o porquê daquilo, né? É muito legal. E a relação do tempo, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem agora para a Itália recentemente, tudo, e fui... O país mais abençoado da Terra. Viagem ali naquelas estradinhas, né? Tudo bem, de viajante. Lugar para se perder. De viajante mesmo, tudo.
e vi a relação do tempo, né? Que às vezes a gente tem uma pressa tão grande, não sei para quê, né? Uma vez eu ouvi um senhor, um poeta, eu digo poeta assim, não era não, ele dizendo assim, rapaz, de tão apressada, a pressa perdeu um S e virou presa. Boa. Né? Pressa para quê, né? Aí tem o Saramago é que diz, né? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Aí essa é campeã, né? E é isso, é a relação também do tempo, né? Você vê que às vezes, rapaz, é até interessante, eu estava em Tórtora, né? Lá na Itália, e eu conheci um parente lá, o Laprovitra, trabalhava na prefeitura. Primeiro ele ficou abismado porque ele disse, qual é a população da tua cidade? Lá. Eu disse, em torno de uns 3 milhões. 3 milhões? Ora, lá a Tórtora devia dar, uma comuna devia dar, estourando na época uns 10, 15 mil. Agora, como tem Praia Mare, né, que é uma estação de veraneio lá, aí chegam assim 100 mil visitantes, né? Então, aí, e por conta disso, ele só trabalha 3 meses por ano. E o resto ele curte mesmo. Foi. Aí ele diz assim, mas você trabalha quanto tempo por ano? Eu disse, eu trabalho o ano inteiro. O ano inteiro? Você está sendo explorado. Eu me senti tão bem. E o pessoal reclamando porque eu durmo até tarde. Ó. É isso, outros olhares. Aqui a gente não pode, né? Assim, é preguiçoso, ó, preguiçoso. Outros olhares. Mas é isso. Mas a questão do uso do tempo, né? Tem muito disso, né? E eu vejo assim, nas tuas experiências. Agora, por que tu tinha dito assim? Ele ficou até de explicar. Porque 101 e não 100? Bom, primeiro para ser um pouco diferente, né? Mas quando eu estava organizando assim, a minha reta final dos 101 países, eu comecei, alguns amigos começaram a me provocar, Pablo, por que tu não escreve um livro contando essas histórias? Eu sou redator publicitário também de formação, né? Então eu trago na minha veia, fui publicitário, então trago na minha veia a escrita. Mas nunca tinha pensado por esse caminho. Quando esse projeto de literalmente concluir a visita aos 100 países, aos 101, se concretizou, eu comecei, por que não escrever um livro? Mas eu preciso, como tudo que eu faço na minha vida, ter um propósito para isso. Escrever um livro por escrever ainda não fazia o sentido suficiente para mim. Bom, encontrei esse sentido e construí o nome do livro e o propósito dele por trás, na minha reta final, que eu decidi qual seria o país 100 ou 101, e aí coincidiu de que o meu país 101 ia ser a Arábia Saudita, que era um país que era fechado para o turismo, né, e abriu para o turismo agora há pouco mais de um ano, mas por conta da pandemia, as pessoas começaram a ir, enfim, literalmente de um ano para cá, para a Arábia Saudita. Bom, o resumo o livro vai se chamar 101 Países, 1001 Experiências, baseado, inspirado no conto árabe das 1001 Noites, que nasceu no mundo árabe, né? Não necessariamente na Arábia Saudita, mas ele passa por todo o mundo árabe. Então, para chancelar que meu país 101 ia ser, coincidentemente, foi a Arábia Saudita, o livro vai trazer justamente esses contos de experiências que eu vivi, que foram transformadoras ou emotivas ou mexeram comigo de alguma forma e que eu entendo que podem sim fazer sentido e serem transformadoras para a vida de alguém. Então estou construindo esse... Óbvio que na minha vida corrida de empreendedor, o tempo para essa escrita é doloroso e corrido, mas esse é um novo projeto de vida que eu trago agora, compartilhando um pouco dessas histórias vividas por esses lugares. Alguns clichês, né? Eu digo assim, os clichês. Cara, nada mais maravilhoso do que comer um magret ou um foie gras em Paris com um bom vinho francês. Ou clichê que eu faço questão de fazer sempre na minha vida. Mas adoro viajar para lugares que o povo tem medo, como para a Coreia do Norte, como para o Irã, como para Chernobyl. Que pouca gente conheceu, mas a Ucrânia é um dos lugares mais incríveis que eu conheci na minha vida. É lamentável tudo que esteja acontecendo hoje. E a Rússia é outro. Né? Então, assim, independente. E a história do povo russo e ucraniano é uma história centenária, milenar. Né? É uma loucura que um povo que é tão entrelaçado esteja vivendo, enfim, a loucura planejada por alguns políticos e seres humanos doentios. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, o ponto viva os clichês, né? Viva o lixo e o luxo,
e viva as experiências fora do comum também. Esse negócio de viajar, para a gente encerrar aqui esse bloco, mas vamos continuar, porque viagem, né, tem muita história boa que eu quero saber de você. Mas eu tive um amigo que se foi, né, que ele disse, rapaz, Totônio, olha, eu não posso me encontrar contigo tal dia porque eu vou viajar. Aí eu disse, tu vai viajar para onde, rapaz? Aí ele disse, Monsenhor Hipólito, no Piauí. Eu disse, rapaz, isso não é viagem, isso é deslocamento. Pensei que tu ia dizer Nova York, Paris, Berlim. Mas eu quero dizer que eu sou piauiense. Piauiense. E que o Piauí tem lugares maravilhosos. Aí, lá. Ainda que É de onde no Piauí? Eu sou de Teresina. Teresina, Me considero cearense porque vim pra cá com 2 anos de idade. Viva Minha o Piauí! Agora vai beber um copinho d'água agora, né? Falando no Piauí. Bora. Volta já! E o Mosaico volta aqui com já é o primeiro viajante, com o viajante e empresário. E empresário. Aqui, Pablo. Vixe, rapaz, travou. Guterres. Ó, Guterres. Ó, Guterres. Ó. Ei, Pablo. É porque deu uma viajada agora, né? Falando de muito Foi bater lugar, na Coreia do né? Norte. É, fui bater na Coreia do Norte. Mas eu tenho, assim... A Índia, tu tiveste lá? Estive na Índia. Interessante. Eu tive que me preparar emocionalmente e estruturalmente, e o fígado e o estômago por os 2 anos para ir para a Índia. Mas, obviamente, é um país riquíssimo. Tive uma experiência muito mais incrível do que eu imaginava. Preciso me preparar de novo para voltar com outro olhar agora. Banhou-se no Ganges? Não tive essa oportunidade ainda. Eu fui até Delhi, né? Delhi, Nova Delhi e Agra, visitar o Taj Mahal. Eu fui para a Índia quando eu fui fazer uma das minhas voltas ao mundo. Eu fiz 2 voltas ao mundo. E aí, a volta ao mundo de um empresário não dá para ser de 80 dias nem de 1 ano, como muita gente faz. Eu fiz a primeira em 45 e a segunda em 33. E em cada uma eu visitei 10 países. Então eram voltas ao mundo bem intensas e direcionadas, não dava para poder desbravar muito a Índia. Mas tive, e é naturalmente uma experiência bastante imersiva, e pode ser... Uma coisa que eu ainda quero voltar para descobrir é por que é que as pessoas vão à Índia para meditar quando a Índia pode ser um dos lugares mais enlouquecedores do mundo. Mas eu quero descobrir com os meus olhos e ouvidos. Porque meu irmão... ainda vai descobrindo, sabe não, né? Isso eu ainda vou... Isso ainda, em 5 dias eu não consegui Tu descobrir. tava falando no Taj Mahal, ó. Nosso Taj Mahal era aqui, ó. Verdade. Não era? Era, porque o Taj Mahal, né? Que é o palácio. Era. Que só foi construído um, mas no projeto acho que eram 2, né? Era um branco e um negro, Era. né? Aí fizeram o branco, né? Aqui a gente tinha um palacete do Plácido, né? Que ele fez pra Pierina, a Grande amada palacete. dele, tudo e botaram aí, né? Tombaram. Abaixo. Tomba, literalmente. Tombou. Era. Mas assim, na Índia, muita gente que eu conheço que já esteve lá disse que é muito forte, né? É muito forte, A em vários questão, níveis. né, e principalmente eu perguntei no Ganges, né? Porque no Ganges é gente se banhando e tudo, aí passa um corpo, né? Gente. Certamente vai ser, Vai no ser Ganges vai ser espiritualmente e emocionalmente muito forte. Como eu fiquei mais em Delhi, Nova Delhi e Agra, eu posso dizer que é forte em outros sentidos. Sei. É quase enlouquecedor, mas é uma experiência bastante rica e curiosa. Mas sente essa energia, assim, Cara, dele lá, você apesar de sente. sempre, Você né? sente na marra que é uma energia diferente. Na marra. Eu não acho que em Delhi você consiga, muito menos em pouco dia, que você tem que fazer alguns checks importantes, culturais, históricos e até turísticos, você vai conseguir ter a intensidade espiritual que a Índia pode ter. Por isso que eu digo, eu não descobri esta Índia ainda. Voltarei para conhecer. Eu descobri a Índia intensa em outros sentidos. E olha que nós brasileiros, nós como somos resultado de uma grande miscigenação, total, né? A gente convive com várias culturas, né? A gente ainda tem essa, vamos dizer, essa capacidade de entender, de suportar, né? Nem que seja de uma maneira de memória genética, né? Mas temos, né? Imagina assim, quem chega lá assim, sem ter referência nenhuma. Quem chega, é isso. Tem lugar que não dá para você cair de paraquedas. A Índia é um deles.
quem caiu de paraquedas na Índia, mas volta no primeiro, né, na primeira imersão. E é muito legal esse lance das diferenças brutais de cultura, que é isso, como somos países miscigenados, talvez estejamos mais preparados para algumas coisas que outros povos, mas você vê, comparando, né, as culturas brasileiras com a cultura da Índia, cara, a referência do que é higiene para as duas civilizações são completamente diferentes. A diferença do que é culinária ou espiritualidade também são completamente diferentes. Você imagina que ver um corpo passando para um indiano é algo absolutamente corriqueiro, você queimar um corpo de um ente seu, se para eles é uma coisa absolutamente comum, não fazer que não é comum. Imagina o brasileiro vendo uma cena dessa, ainda que seja, né, existam... Bom, é isso, é a curiosidade cultural que é muito diferente para cada civilização. E hoje a Índia, agora falando de cultura, falando agora também de produção artística, eu acho que no cinema é o maior produtor mundial, né? Bollywood, depois né? Depois ou antes de Hollywood, né? Acho que antes de Hollywood. Talvez antes de Hollywood, já. Se produz muito, né? Eu procuro assistir, eu tenho uma vez por outra eu assisto algum, né? Mas eu não sei se é pelos esses Netflix, essas coisas que eu assisto assim, sempre tá ficando repetitivo aquela história, sempre tem um happening, né? No final, tá? Existe uma caricatura, tudo, mas que é interessante. Tu leva também a tua mala numa viagem dessa? Excelente pergunta, que você não convidou, mas você foi de um ponto que eu sempre provoco as pessoas. Eu só viajo com mala de mão. E não sou mochileiro. Eu acho uma loucura, com respeito aos meus vários amigos loucos, quem despacha mala. Cara, hoje em dia, em especial no mundo das companhias aéreas pós-pandemia, isso já era uma verdade antes. Hoje você triplica essa realidade. Não tem quase um amigo meu que eu vejo viajando com mala que não esteja postando nos stories dos transtornos que passa porque a mala foi perdida, a mala foi extraviada. Olha o caso recente aí das moças brasileiras que foram presas na Alemanha por causa de mala despachada. Você sabe que teve um caso de um senhor cearense no ano passado que foi preso também porque colocaram droga. Mas que loucura! Que loucura. Aí assim, como você consegue viajar com mala de mão? Eu falei, gente, olha como a conta é muito fácil. Aí o capricorniano vai falar aqui agora. Bom, primeiro, tudo que eu preciso cabe numa mala de mão e na mochila. Eu viajo com 4, 5 calças, com 3 tênis ou sapato, com... Aí tu tem uma maneira Cara, minha maneira é básica, é a maneira de um homem comum colocar na mala. Não tem muito critério, não. A mala cabe o que você precisa. E na mochila eu coloco a necessaire, minha malinha de remédio, que você tem que estar salvo da Índia ao Japão, você tem que estar preparado para tudo, que é isso, né? Um mal-estar pode fazer perder uma viagem inteira. E coloco, obviamente, todos os meus líquidos nos recipientes de 100 ml. Então, o shampoo que eu quero vai no 100 ml, o creme que eu quero vai no 100 ml, os remédios que são de líquido vão no 100 ml, e assim se resolve tudo. Outra, despachar a mala, além do transtorno, é uma das coisas mais caras que existe hoje no ato de viajar. Às vezes vale mais do que um diário de hotel. Se você vai despachar, por exemplo, não sei se eu posso citar a companhia aérea aqui, na companhia aérea espanhola, que você vai fazer um voo Madrid-Fortaleza, Madrid-Guarulhos, o nome de companhia. Aérea Europa, R$1.000 o trecho, a mala. Na TAP você vai pagar R$700 o trecho, a mala. Meu irmão... Vá na Zara, vá não sei aonde e compre a roupa que você quer. Se faltar roupa... quer levar o mala, né? Mas é muito mais. A única vez em que eu despacho mala, que aí esse é um dos meus prazeres na vida, é quando eu vou para a França, para a Espanha, para a Itália, para Portugal. Eu compro ali minha cota de 16 garrafas de bons vinhos, compro a malinha baratinha ali na esquina. Essa eu despacho já no destino final, porque aí sim, né, os bons vinhos... franceses, italianos, espanhóis, se você comprar em loco, vão ser mais apetitosos ao bolso do que você comprar aqui no Brasil. Óbvio, no dia a dia a gente compra aqui, mas essas safras especiais, para quem gosta, é legal comprar dos produtores em loco. É uma experiência que eu gosto muito de viver também. E, né, quando eu viajo assim, o vinho eu trago no bucho. Idem, metade eu trago no bucho. No bucho, tudo, Aí os amigos ficam dizendo, rapaz, tu não vai comprar vinho não? Rapaz, vocês não já vão comprar? Eu vim para beber. Vai beber sozinho? Vou beber, minha cota é aqui, rapaz. É isso.
Mas uma coisa assim, marca. Antes disso, espera aí, que estava falando agora da mala, tem a ver. É um exercício muito assim do teu lado minimalista, né? Tem essas brincadeiras que eu faço comigo mesmo, da metade Capricórnio e metade Sagitário, né? Cara, imagina quando você chegar em Veneza com a mala do brasileiro. Ixi, Mala de mão, 2 malas e voltando com 4. Como é que você sai de Veneza com essa ruma de mala? Mas aí o lance, que é cultural do brasileiro, é compreensível, não é você desmantelar isso. Mas eu sempre provoco as pessoas a experimentem um olhar diferente, né? É muito cultural do brasileiro ir para fazer compras e voltar com a mala cheia. Por que não voltar com a mala cheia de memória? Também, mas pelo tem menos. gente que vai para fazer compras, né? E ok, acho maravilhoso você poder fazer isso. Mas de vez em quando, se propõe algo diferente. É muito curioso como eu vejo amigos meus que acham uma loucura coisas que eu entendo muito pequenas. É tipo assim, cara, vamos jantar na casa de um chefe. Mas que experiência mais incrível. Você está em Paris, você vai jantar na casa de um chefe parisiense. Não, mas será que vai... Cara, se der errado, é no mínimo uma história divertidíssima para tu contar. Pô, claro que muitas das histórias que eu vivi, e no livro eu trago muito desse olhar, tem um amigo meu que diz, Thiago, que eu sou sensacionalista, porque eu adoro dar uma pitada de... Como é que tá o livro? Eu diria que ele tá aí, tipo, 25%, 30% escrito. Ainda vai viajar muito. Ainda preciso. Eu tô agora tentando viajar. Eu pingo menos agora viajando e foco mais em ter uma experiência local que eu possa também viver e escrever um livro. Experiência, uma vez eu cheguei na Itália, foi jantar na casa de um primo meu lá, né? Aí ele disse que fazia questão que eu jantasse na cozinha da casa dele. Para lá é a maior deferência. Já pensou se chega alguém aqui e diz assim, eu faço questão que você jante lá na cozinha daqui de casa, né? É uma afronta, né? O colonizado fica pé da vida, né? É uma afronta. Mas lá não, porque a cozinha é a parte da intimidade, né? É um grande privilégio. Existe privilégio, Você sabe bem disso, em vários restaurantes pro mundo, a parte mais exclusiva é você jantar ou almoçar na cozinha do chefe. Aí fui lá na cozinha, ele disse assim, aceita um vinho da Campanha é uma terrinha que ele tem lá, né, que chama Campanha, lá que ele produz lá o vinho para consumo dele. Aí eu não respondo aceito não, né, porque aceito é coisa de submisso, que não tem escolha, né. Eu digo, quero. Foi. Bebi 2 garrafas. Bom demais. É bom demais. Mas sabe, Totonho, que assim, existem várias maneiras. Minha mãe acha que eu sou um louco em muitas viagens que eu faço, né? Mas é tudo diferente. Que bom, rapaz. Que bom, né? Que bom. Eu adoro a loucura, ser louco. É tudo olhar, né? Os normais eu não me dou muito bem, não. E é isso. Eu falo assim, é tudo a maneira como você enxerga as coisas, né? E não olha. Quando eu fiz a minha viagem do 101 países para a Arábia Saudita, é muito curioso como as pessoas acham que eu estou indo para o lugar mais perigoso do mundo, meu Deus. E aí me perguntaram, um dia eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e aí me perguntaram, mas você não tem medo? Eu falei, tenho. Quando eu lembro que a vida é uma só. Meu irmão, vou ter medo. E outra, são as referências que a gente tem, né? É tipo, eu fui pro Irã e tive o privilégio de conhecer um amigo no Couchsurfing. O que é o Couchsurfing, né? Que eu comentei aqui e não falei. Couchsurfing, literalmente, você vai surfando no sofá da casa de alguém. Tá. Então você pode pedir para a pessoa para dormir na casa dessa pessoa. Eu preciso hoje dormir com um lugar que... E você faz esse roteiro, Você pode fazer, você se conecta com pessoas do mundo inteiro. Eu uso o Couchsurfing para poder ser guiado no local por um local. Então eu não necessariamente vou para dormir no sofá de alguém, as minhas costas hoje precisam pelo menos de uma cama confortável e um banheiro limpo. Então eu tenho um espírito mochileiro, mas não viajo necessariamente como um. Mas esse lance do olhar, fui para o Vietnã ser recebido por vietnamitas, fui para o Irã ser recebido por locais. E aí eles me convidaram para poder ter uma experiência culinária na casa da mãe deles. Olha que coisa mais rica. E aí fui, e ela fez um banquete pra gente. E muito curioso, e aí a gente, enfim, comemos de tudo, comida culinária iraniana, que muito se confunde com a culinária brasileira. Né, as influências persas, que muita gente confunde com as influências árabes, e são coisas distintas. E aí fui no lavabo. Chego no lavabo, não tem vaso sanitário. No Irã, assim como em muitos países, né,
dessa É aquela região. bacia É a turca, baciazinha. que chama bacia turca. Para fazer né? o número 1 ou o número 2, você vai usar o chãozinho ali. É. Então tem que segurar o número 2. E aí tudo isso, sim, essa é a parte que é desconfortável, mas hoje é a história para contar. E cuidado para não brincar com o relógio, porque se o relógio cair, ó, Foi babau. pro espaço. Vai. Mas é isso, essas curiosas. Fui extremamente bem recebido, comi super bem, tenho registros incríveis disso. E aí eu brinco, eu troquei a comida por um blues no violão. E aí fiquei lá tocando Que blues legal, rapaz. com os iranianos, comendo na casa dele. Qual Tem uma preço? grande linguagem, né? A música, A né? música é a linguagem universal, não é isso? A música é arte, né? É arte, claro. Que é uma arte também. É. Isso não tem preço. É beleza, também tava. Fui jantar nos melhores restaurantes. Não pude tomar bonzinhos porque não tem álcool. Essa foi a parte difícil de ir para o Irã. O Irã é um mix, né? É uma civilização. Aí não bebe não lá. Infelizmente, para nossa cultura, não. Nem no Irã, nem na Arábia Saudita. Zero álcool. Nem por debaixo dos panos você consegue. Aí, meu irmão, no Irã, acho que um dos lugares mais difíceis das minhas viagens foi para o Irã, mas foi porque a peculiaridade de como eu cheguei, né? Eu quero muito voltar para ir para cidades mais culturais, como Isfahan, Tabriz. Eu fui só para Teherã. E aí é o seguinte, ó, você chega em Teherã, 48 graus, num dos piores trânsitos do mundo, os carros não têm ar-condicionado, as pessoas só se vestem de calça comprida, camisa longa e Muito de preto, barulho. muito barulho. E aí, meu irmão, você tá o dia inteiro, 1 hora e meia, 2 horas para chegar em cada lugar. Eu tava com 4 amigos do carro, num carro apertado, num calor infernal, todo mundo vestido de preto suando. No final do dia só queria chegar no hotel e beber uma cervejinha gelada, mas não tinha cerveja. Aí eles levaram a gente para onde? A cultura deles, fumar xixa numa casa de fumo. Aí é a hora que todo mundo passa mal. Aí você vai no banheiro fazer um xixizinho, ou fazer um número 2, não tem vaso sanitário. Aí a sua mente às 5 da tarde já está para explodir. O que eu fiz? Antecipei meu voo para ir para Mykonos. Eu preciso me preparar um pouquinho mais, e amo a cultura persa, para voltar para o Irã, negociar os tapetes persas. Eu sou um garimpeiro, adoro garimpar, adoro colecionar. Mas a minha chegada no Irã foi um pouco difícil porque eu cheguei da maneira um pouco equivocada. Voltarei com certeza porque sou curiosíssimo pela cultura persa, assim como E tu já está se programando? Eu tô com outras programações agora. Sabe com os meus sonhos? Quais são os meus sonhos? Direito Tu tem um de caderno sonhar. de anotações? Não tenho. Né? Tudo na cabeça. É tudo na cabeça. Nesse caso Legal. meus sonhos agora, cara, eu quero virar essa chave, viajar para menos países mais tempo. Eu quero alugar uma casa no sul da França ou no sul da Itália, ou as duas coisas, para passar 30, 60 dias numa temporada convidando os amigos para cozinhar com os chefes locais, para conhecer os artistas locais. Eu passei um dos meus aniversários no sul da Itália, na Taormina, na Sicília. E você sabe que eu passei uma semana lá com minha família, com 15 amigos, foi um sonho de vida realizado. Que legal. E nessa semana teve o maior terremoto da década na Itália, a maior explosão do Etna da década na Itália. E tudo isso a gente estava na Itália é muito comum o agriturismo, né? Que você fica hospedado numa fazenda local. A nossa fazendinha era uma fazenda super rústica, super simples, mas tinha a sua própria plantação de uva, eles tinham o próprio vinho, o próprio azeite, o próprio limoncello. A gente acordava e ia tirar as laranjas dos laranjais para tomar no café da manhã. Cara, isso não tem preço. Né? Não tem preço. Então, hoje eu tô buscando um pouco mais, uma virada de chave nas minhas viagens mais corridas, essas experiências mais imersivas, com mais, com o tempo, usufruindo do tempo de uma forma diferente. É isso. Rapaz, conversar contigo é uma viagem, né? Mas é uma viagem que... Ó, a gente está terminando aqui, mas tu vai se comprometer. Quando tu voltar, a gente vai conversar mais. E se for lançar o livro, aí vamos também. Voltarei com o maior prazer aqui, para né? falar do centro do país. Muito bom, rapaz. Que viagem, viu? Conversar com você. Muito grandes legal, viagens, os vários mundos de experiência, Pablo. viu? Este é... Eita, pau, chegou o cabo caiu do sofá. Acorda, meu amigo. Pablo Guterres! Valeu, meu amigo. Doutor, é um prazer Muito imenso, obrigado, viu? Sempre feliz aqui de viu? estar trocando contigo. Valeu. Obrigado a vocês. É isso. E até o próximo.